Todo mundo achava que Duda tinha tudo. Uma mansão luxuosa, brinquedos caros, vida de princesa. Mas ninguém via a solidão daquela menina de 10 anos que passava os dias inteiros sem um abraço verdadeiro. Na véspera de Ano Novo, quando a faxineira se despedia para ir embora, Duda fez um pedido que constrangeu todos os adultos presentes, que ela ficasse e passasse a virada com eles. Aquele pedido simples de uma criança carente mudaria para sempre 3 vidas que, sem perceber, estavam igualmente vazias. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Todo mundo achava que Duda tinha tudo. Uma mansão com piscina aquecida, quarto maior que a casa de muita gente, brinquedos importados que nem chegava a desembalar. Mas ninguém ficava com ela quando a casa ficava em silêncio. Ninguém percebia que todas as noites a menina de 10 anos olhava para a mesma foto emoldurada na cabeceira da cama. Sua mãe sorrindo, segurando uma pequena estrela de papel dourado. Eram 4 horas da tarde daquela véspera de Ano Novo, quando Samantha terminou de limpar o último cômodo da mansão. 30 anos, cabelos presos num coque simples, uniforme impecável. Ela dobrou o pano de chão com a mesma atenção de sempre, guardou os produtos de limpeza no armário da área de serviço e respirou fundo. Mais um ano terminava, mais uma virada que passaria sozinha. A mansão de Pedro Almeida era um espetáculo à parte. 3 andares de puro luxo no bairro mais nobre da cidade. Naquela tarde, decoradores corriam de um lado para o outro preparando tudo para a festa de Ano Novo. Arranjos de flores brancas e douradas, taças de cristal sendo polidas, uma equipe de buffet montando a estrutura na área gourmet. Pedro tinha convidado empresários, sócios e algumas famílias importantes. Uma festa elegante, formal, do jeito que ele acreditava que deveria ser. Pedro estava no escritório do 2º andar, revisando contratos mesmo em pleno 31 de dezembro. Viúvo havia 3 anos. Ele construiu um império imobiliário tijolo por tijolo. 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno impecável mesmo em casa. Depois que Carolina morreu, ele se refugiou no trabalho. Era mais fácil fechar negócios do que lidar com o vazio que sentia ao olhar para a filha e não saber o que dizer. Samantha encontrou Duda sentada na escada de mármore que levava ao 2º andar. A menina usava um vestido azul claro, cabelos soltos, mas o rosto não combinava com a beleza do ambiente. Estava triste. Já vai embora, Samantha? A voz de Duda saiu baixinha. Samantha se agachou na frente da menina, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela com carinho. Já terminei o trabalho de hoje, querida. Preciso ir para casa. Mas hoje é Ano Novo. Duda mexeu nas mãos nervosa. Você vai passar sozinha de novo? O coração de Samantha apertou. Nos 8 meses que trabalhava naquela casa, criou um laço verdadeiro com aquela criança. Duda sempre a procurava para conversar, mostrar desenhos, contar sobre a escola. Era como se Samantha fosse a única pessoa que realmente a escutava. Vou sim, meu amor. Mas tudo bem. Vou descansar, assistir os fogos pela janela. Mas não é justo. Os olhos de Duda brilharam com lágrimas contidas. Minha mãe sempre dizia que Ano Novo é pra gente ficar perto de quem a gente ama. E eu... A menina engoliu seco. Eu gosto muito de você, Samantha. Samantha sentiu um nó na garganta. Abraçou a menina devagar, sentindo o peso daquela solidão compartilhada. Ela também passava datas especiais sozinha desde que se separou do ex-marido. Sem filhos, sem família por perto. O trabalho era seu refúgio, e aquele carinho de Duda era o que a mantinha esperançosa. Pedro desceu as escadas naquele momento, telefone na mão, ainda falando sobre detalhes da festa. Ao ver as duas abraçadas, parou. Desligou o telefone sem se despedir do interlocutor. Algo naquela cena o incomodou de uma forma diferente. Duda, os convidados vão chegar em 2 horas. Precisa se arrumar melhor. A voz dele saiu automática, sem calor. A menina se soltou de Samantha rapidamente, limpando os olhos. Sim, pai. Samantha se levantou alisando o uniforme. Senhor Pedro, já estou indo. A casa está toda pronta. Pedro assentiu, mas notou algo no olhar da filha. Um brilho de súplica.
Duda olhou para Samantha, depois para ele, e então fez algo que ninguém esperava. Pai. A voz dela tremeu. Posso fazer um pedido? Claro, filha. O que você quer? Duda segurou a mão de Samantha com força. Samantha pode ficar e passar a virada do ano com a gente? O silêncio que se instalou foi constrangedor. Pedro piscou algumas vezes, processando o pedido. Samantha ficou vermelha, sem saber para onde olhar. Um dos decoradores que passava pela sala fingiu não ter ouvido nada. Duda, a Samantha tem seus próprios planos. Pedro tentou contornar a situação. Não tem, pai. Ela acabou de falar que vai passar sozinha. Duda apertou ainda mais a mão de Samantha. Por favor, é só dessa vez. Eu não quero ficar no meio daquelas pessoas que nem falam comigo direito. Eu quero ficar com quem me faz feliz. Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quando foi a última vez que a filha disse que estava feliz? Quando foi a última vez que ele realmente prestou atenção no que ela sentia? Samantha se abaixou novamente, ficando na altura de Duda. Querida, seu pai convidou pessoas importantes. Eu não posso ficar, seria estranho. Por que seria estranho? Duda perguntou com a sinceridade cruel das crianças. Você é importante para mim. Pedro olhou para aquela cena e, pela primeira vez em muito tempo, enxergou o que estava na frente dele. Sua filha carente, uma funcionária que se importava de verdade, e ele próprio, um pai ausente escondido atrás de contratos e formalidades. Samantha, Pedro começou, a voz diferente. Se você não tem outros compromissos, pode ficar, apenas até a meia-noite. Os olhos de Duda se iluminaram completamente. Samantha ficou sem reação por alguns segundos. Senhor Pedro, eu não sei se seria apropriado. Minha filha está pedindo, e eu... Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que ela tem razão. Aquele pedido simples de uma criança acabava de quebrar a primeira parede de uma mansão que, apesar de toda a sua grandeza, estava desmoronando por dentro havia muito tempo. Samantha foi até a área de serviço buscar suas coisas, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Ficaria na festa, na mansão, com os patrões e convidados importantes. O coração batia acelerado. Olhou para o uniforme que vestia e percebeu que não tinha nada adequado para usar. Apenas as roupas simples que trouxera para voltar para casa. Duda apareceu na porta segurando uma sacola. Samantha, minha mãe tinha muitas roupas bonitas. Meu pai nunca conseguiu doar. Acho que uma delas serviria em você. Duda, eu não posso usar as roupas da sua mãe. Por favor. A menina estendeu a sacola. Ela ia gostar. Ela sempre dizia que as coisas boas deviam ser compartilhadas com pessoas especiais. Samantha pegou a sacola com mãos trêmulas. Dentro havia um vestido simples, mas elegante. Azul marinho, discreto, perfeito para a ocasião. Eram quase 5:30 da tarde quando ela se olhou no espelho do banheiro de serviço. O vestido caía bem, os cabelos soltos emolduravam seu rosto. Ela parecia outra pessoa. Enquanto isso, Pedro estava no quarto se arrumando, mas a mente vagava. Ligou para a secretária e cancelou 2 compromissos da semana seguinte. Algo nele havia mudado naquela tarde. O pedido da filha o forçou a encarar uma verdade que evitava. Ele estava falhando como pai. Os primeiros convidados chegaram às 6 horas. Empresários com esposas elegantes, sócios com conversas sobre mercado financeiro, algumas famílias que Pedro conhecia do clube. A mansão ganhou vida com vozes, risos educados e música ambiente. Garçons circulavam com bandejas de canapés e champanhe. Samantha desceu as escadas devagar, sentindo-se completamente deslocada. Ficou num canto da sala, observando. Duda a encontrou rapidamente e segurou sua mão. Vem, vou te apresentar para todo mundo. Duda, não precisa... Mas a menina já a puxava. Pessoal, essa é a Samantha. Ela é minha melhor amiga. Alguns convidados sorriram educadamente. Outros apenas acenaram com a cabeça e voltaram às suas conversas. Pedro observava de longe, vendo como a filha estava radiante ao lado de Samantha. Quando foi a última vez que viu Duda tão animada numa festa? Roberto, um dos sócios de Pedro, se aproximou dele com um copo de uísque na mão. Pedro,
Quem é aquela moça com a Duda? Não a conheço. É uma amiga da família, Pedro respondeu, surpreendendo a si mesmo com a escolha de palavras. Roberto tomou um gole. Sua filha parece bem próxima dela. É raro ver a menina sorrindo assim. Era verdade. Pedro não conseguia desviar os olhos. Duda conversava animadamente com Samantha, mostrando os enfeites da casa, contando histórias. E Samantha ouvia com atenção genuína, fazia perguntas, se interessava de verdade. Às 7 horas, todos foram convidados para o jantar na área gourmet. Uma mesa enorme, decorada com velas e flores brancas. Pedro sentou-se na cabeceira. Duda correu e puxou Samantha para sentar ao lado dela, bem perto do pai. Duda, talvez a Samantha prefira sentar em outro lugar. Pedro tentou amenizar. Não, pai, eu quero ela aqui. Duda foi categórica. Samantha se sentou desconfortável. Ao seu lado direito estava Duda. Ao esquerdo, uma cadeira vazia que logo foi ocupada por Márcia, prima de Pedro. Uma mulher de 45 anos, elegante, mas com aquele ar de quem gosta de saber da vida alheia. Querida, não nos conhecemos ainda. Márcia estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou prima do Pedro. E você é... Samantha. Ela apertou a mão sem muita firmeza. Ah, Samantha, que nome bonito. Márcia olhou ao redor como se procurasse algo. Você é amiga de qual família aqui? O silêncio incômodo durou apenas 2 segundos, mas pareceu eterno. Ela é minha amiga, tia Márcia. Duda respondeu com naturalidade. Que fofo. Márcia tomou um gole de vinho. Mas onde vocês se conheceram, querida? Samantha sentiu o rosto esquentar. Pedro, que estava conversando com um empresário do outro lado da mesa, percebeu a tensão e interrompeu a própria conversa. Márcia, você já provou os camarões? O buffet caprichou hoje. Pedro desviou o assunto. Mas Márcia não era boba. Ela olhou de Samantha para Pedro, depois para Duda, e um sorriso de compreensão cruzou seu rosto. Não disse mais nada, mas a expressão deixava claro que ela tinha concluído algo. O jantar seguiu com conversas sobre negócios, viagens internacionais, investimentos. Samantha comia em silêncio, sentindo-se cada vez mais invisível. Era como estar numa sala cheia de gente falando um idioma que ela não dominava. Duda percebeu. Inclinou-se e sussurrou. Você está bem? Estou sim, querida. Só um pouco cansada. Quer ir lá para fora ver a decoração dos fogos que meu pai contratou? Samantha olhou para Pedro como se pedisse permissão. Ele assentiu levemente. As duas se levantaram e saíram para o jardim. A temperatura estava agradável, luzes decorativas iluminavam as árvores, e ao longe se podia ver parte da cidade. Sabe, Samantha? Duda se sentou num banco de madeira perto da piscina. Minha mãe adorava Ano Novo. Ela sempre fazia estrelinhas de papel dourado e pendurava pela casa toda. Dizia que cada estrela era um desejo para o Ano Novo. Que lindo, Duda. Depois que ela morreu, meu pai nunca mais quis fazer isso. Ele diz que é bobagem, que desejo não muda nada. A menina olhou para o céu. Mas eu continuo fazendo escondida. Tenho uma caixa cheia de estrelas no meu quarto. Samantha sentou-se ao lado dela. E o que você costuma desejar? Duda ficou em silêncio por um tempo. Quando falou, a voz saiu embargada. Que meu pai volte a ser como era antes, que ele sorria de novo, que ele me abrace sem parecer que está com pressa. Uma lágrima escorreu. E que eu não me sinta tão sozinha nessa casa enorme. Samantha abraçou a menina, sentindo o próprio coração apertar. Ela conhecia aquela solidão. Conhecia o vazio de estar rodeada de coisas, mas sem ninguém que realmente se importasse. Pedro saiu para o jardim procurando as duas. Parou ao ver aquela cena. Sua filha chorando nos braços de uma mulher que, tecnicamente, era apenas funcionária. Mas naquele momento, ele entendeu algo fundamental. Samantha tinha se tornado muito mais do que isso. Ele se aproximou devagar. Duda? Está tudo bem? A menina se soltou de Samantha rapidamente, limpando os olhos. Sim, pai. Só... Estava conversando. Pedro se sentou do outro lado do banco. Pela primeira vez em muito tempo,
Ficou em silêncio, sem pensar em trabalho, sem checar o celular, apenas olhando para a filha. Sua mãe fazia estrelinhas de papel, ele disse de repente. Eu me lembro. Duda olhou para ele surpresa. Você lembra? Lembro, sim. Ela espalhava pela casa toda. Dizia que era tradição da família dela. Pedro sorriu tristemente. Eu achava bobo, mas ela insistia que era importante. E você acha que ela estava certa? Duda perguntou baixinho. Pedro olhou para Samantha, que permanecia em silêncio, respeitando aquele momento. Depois olhou para a filha. Acho que sua mãe estava certa sobre muitas coisas que eu ignorava. Foram interrompidos por Márcia, que apareceu na porta do jardim. Pedro, o pessoal está perguntando por você. E já são 8h30. A festa está ficando animada. Pedro se levantou, mas antes de voltar, olhou para Samantha. Obrigado por cuidar dela. Samantha apenas acenou com a cabeça. Quando ele saiu, Duda segurou sua mão. Acho que essa é a primeira vez em muito tempo que meu pai falou da minha mãe sem ficar com aquela cara triste e mudar de assunto rapidinho. As duas voltaram para dentro da mansão. A festa continuava, mas algo no ar tinha mudado. Às 9h da noite, a festa estava em pleno ritmo. Música ambiente mais animada, risadas mais soltas com o efeito do champanhe e grupos conversando pela casa toda. Duda estava no sofá da sala, rodeada por alguns adultos que tentavam fazer conversa educada com ela, mas a menina respondia com monossílabos. Seus olhos procuravam por Samantha. Samantha estava na varanda do segundo andar, respirando o ar fresco da noite. Precisava de um momento sozinha. A sensação de não pertencer àquele mundo a deixava exausta. Olhou para a cidade lá embaixo, as luzes piscando, imaginando quantas pessoas estavam se preparando para celebrar cercadas de quem amavam. Desculpe incomodar. A voz de Pedro a fez se virar rapidamente. Ele estava na porta da varanda, gravata afrouxada, uma taça de vinho na mão. Posso entrar? Claro, Sr. Pedro. É sua casa. Ele riu baixinho, um som que parecia enferrujado de tão pouco usado. Você não precisa me chamar de senhor. Não hoje à noite, pelo menos. Pedro se aproximou da grade da varanda, ficando ao lado dela. Ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas observando a paisagem. Quero te agradecer. Pedro disse finalmente. Pelo que você faz pela minha filha. Eu não faço nada de especial, só converso com ela. E é exatamente isso que eu deveria estar fazendo. Ele tomou um gole do vinho. Mas conversar requer parar. E parar significa pensar. E pensar. Ele deixou a frase morrer no ar. Dói? Samantha completou baixinho. Pedro olhou para ela, surpreso com a precisão daquelas palavras. Sim, dói muito. Samantha não disse nada. Apenas ficou ali, presente. E Pedro percebeu que aquilo era mais do que muita gente tinha feito por ele nos últimos 3 anos. Ninguém ficava em silêncio com ele. Todos tentavam preencher o vazio com palavras vazias, com conselhos não solicitados, com pressa de que ele seguisse em frente. Minha esposa morreu num acidente de carro. Pedro começou a falar, surpreendendo a si mesmo. Voltava de uma viagem de trabalho. Estava cansada, era madrugada e... Ele fechou os olhos. Eu devia estar dirigindo, mas eu tinha uma reunião importante no dia seguinte e pedi para ela ir sozinha resolver aquele problema na filial. Você não pode se culpar por isso. Não posso? Ele riu sem humor. Minha filha perdeu a mãe por causa das minhas prioridades erradas. E o pior é que eu continuo fazendo a mesma coisa. Trabalho, trabalho, trabalho. Como se acumular dinheiro pudesse compensar o que ela perdeu. Samantha virou-se para ele. Posso falar uma coisa? Mesmo que não seja do meu lugar? Por favor, Duda não precisa que você seja perfeito. Ela só precisa que você esteja presente. Samantha escolheu as palavras com cuidado. Todas as vezes que eu converso com ela, ela não fala de brinquedos, não fala de viagens. Ela fala de pequenas memórias com você e com a mãe. O dia que vocês foram ao parque, a vez que você a ensinou a andar de bicicleta, a noite que vocês fizeram pipoca e assistiram filmes juntos. Pedro sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que fizeram algo assim? Ela está crescendo, Pedro.
Samantha continuou, sem perceber que havia usado o primeiro nome dele. E um dia você vai olhar para trás e perceber que perdeu não só a esposa, mas também os anos mais importantes da sua filha. O silêncio que se instalou foi carregado de verdade. Pedro olhou para Samantha com outros olhos. Ela não era apenas uma faxineira. Era uma mulher sábia, sensível, corajosa o suficiente para dizer o que ninguém mais tinha coragem de dizer. E você? Pedro perguntou. Como é que alguém tão jovem tem tanta clareza sobre essas coisas? Samantha sorriu tristamente. Eu aprendi do jeito difícil. Fui casada. 5 anos de casamento onde eu me anulei completamente. Fazia tudo para agradar, trabalhava, cuidava da casa, abria mão dos meus sonhos. E quando finalmente percebi que estava vazia, que tinha perdido quem eu era, ele já tinha encontrado outra pessoa. Sinto muito. Não sinta. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Ela olhou para as próprias mãos. Me ensinou que a gente não pode viver esperando que os outros preencham nossos vazios. A gente precisa aprender a se bastar. E depois disso, se alguém aparecer, é bônus. Pedro ficou impressionado com a maturidade daquela mulher. E apareceu alguém? Samantha riu, mas havia melancolia naquele riso. Não, depois da separação foquei em mim. Comecei a trabalhar mais, a economizar. Tenho um sonho de abrir uma pequena confeitaria. Adoro fazer bolos, doces. Mas por enquanto... Ela deu de ombros. A vida é isso. Trabalhar em casas como a sua, juntar dinheiro aos poucos e acreditar que um dia chega a minha vez. Vai chegar, Pedro disse com convicção. Tenho certeza. Eles se entreolharam por alguns segundos. Havia algo naquele momento. Uma conexão silenciosa que nenhum dos dois sabia nomear. Foram interrompidos por Duda, que apareceu correndo. Aí estão vocês. Estou procurando faz tempão. Desculpa, querida. Samantha se abaixou. Estava só conversando com seu pai. Vocês estão amigos agora? Duda perguntou com esperança na voz. Pedro e Samantha trocaram um olhar. Acho que sim, ele respondeu. Duda sorriu daquele jeito que iluminava o rosto todo. Que bom, vem, vem. Tem um pessoal lá embaixo querendo cantar karaokê e está muito engraçado. Os três desceram juntos. A festa tinha mudado de energia. As pessoas estavam mais relaxadas, mais genuínas. Roberto, o sócio de Pedro, estava no karaokê massacrando uma música dos anos 80, fazendo todo mundo rir. Márcia se aproximou de Pedro, olhando discretamente para Samantha, que estava ao lado de Duda. Posso falar com você um minutinho, em particular? Pedro suspirou. Sabia o que vinha. Claro, Márcia. Foram até o escritório. Márcia fechou a porta e cruzou os braços. Pedro, preciso falar uma coisa como prima e como alguém que se preocupa com você. Pode falar. A funcionária, Samantha. Márcia escolheu as palavras. Sei que Duda gosta dela, mas você não acha que está criando uma situação complicada? Complicada como? Pedro, ela é sua empregada. As pessoas estão comentando, perguntando quem ela é, por que está na festa. E você sabe como é esse mundo nosso. Qualquer coisa vira fofoca. Pedro sentiu raiva, mas controlou. E o que exatamente as pessoas estão falando? Márcia suspirou. Que você está interessado nela, que está tendo um caso, que a está usando para esquecer Carolina. E você? O que você acha? Pedro perguntou diretamente. Márcia ficou sem resposta por um momento. Eu acho que você está vulnerável e que talvez esteja confundindo gratidão com outra coisa. Ela cuida da sua filha, então você sente uma conexão. Mas isso não é base para nada sério. Pedro balançou a cabeça. Sabe qual é o problema, Márcia? É que você e todos lá embaixo estão tão preocupados com aparências, com o que é apropriado, com o que as pessoas vão dizer, que esqueceram de perguntar o que realmente importa. Minha filha está feliz? Claro que isso importa, mas... Não tem mas, Pedro interrompeu. Pela primeira vez em 3 anos, eu vi minha filha realmente feliz hoje. Não aquele sorriso educado que ela dá para os convidados, mas genuinamente feliz. E sabe por causa de quem? Daquela mulher que você está chamando de funcionária, como se isso definisse quem ela é. Márcia abriu a boca para responder, mas Pedro não tinha terminado.
Samantha é mais presente na vida de Duda em 8 meses do que metade das pessoas lá embaixo foram em 3 anos. Ela escuta, ela se importa, ela enxerga minha filha. E sim, talvez eu esteja começando a enxergá-la também. Não como funcionária, não como gratidão, mas como uma pessoa excepcional que entrou na nossa vida e está nos mostrando o que perdemos. Márcia ficou em silêncio, depois suspirou. Você está certo, desculpa. Eu só... estava preocupada. Não quero ver você se machucar de novo. Eu sei, mas talvez seja a hora de arriscar se machucar, se isso significar voltar a sentir alguma coisa. Quando voltaram para a festa, eram 10 horas passadas. Faltava menos de 2 horas para a virada do ano. E Pedro percebeu que, pela primeira vez, estava realmente presente naquela noite. 10h30 da noite. A energia da festa mudou completamente. As conversas formais deram lugar a risadas genuínas. Alguns casais dançavam na sala ao som de música mais animada. Crianças de outras famílias brincavam no jardim. A mansão parecia finalmente ter vida. Duda estava no quarto, mexendo numa caixinha debaixo da cama. Samantha subiu para ver se ela estava bem e a encontrou rodeada de dezenas de estrelinhas de papel dourado. Uau, quantas estrelas! Samantha se sentou no chão ao lado dela. Fiz uma para cada semana depois que minha mãe morreu. Duda segurou uma delas com cuidado. São 156 estrelas. Cada uma tem um desejo. Posso saber qual? Duda olhou para ela com aqueles olhos grandes e sinceros. Sempre o mesmo. Que minha família volte a ser uma família de verdade. Samantha sentiu as lágrimas ameaçarem. Duda, você acha que é bobagem? A menina perguntou. Meu pai diz que desejo não muda nada. Seu pai está errado. Samantha pegou uma das estrelas. Sabe qual é o poder de um desejo? Não é mágica. É que quando você deseja algo de verdade, você começa a prestar atenção nas oportunidades de fazer aquele desejo virar realidade. Mas como eu faço meu pai mudar? Como eu faço ele voltar a ser feliz? Samantha pensou com cuidado antes de responder. Às vezes a gente não consegue mudar as pessoas, mas a gente pode mostrar para elas que vale a pena tentar. Seu pai está perdido, Duda. Ele não sabe mais como ser feliz porque tem medo de sentir dor de novo. E você pode ajudar? Duda perguntou com esperança. Você pode ajudar meu pai a não ter mais medo? Antes que Samantha pudesse responder, Pedro apareceu na porta. Tinha ouvido a última parte da conversa. O coração dele apertou ao ver aquelas estrelinhas espalhadas, cada uma representando a dor silenciosa de sua filha. Posso entrar? Ele perguntou baixinho. Duda se levantou rapidamente, escondendo as estrelas atrás de si. Pai, eu... estava só. Mostrando suas estrelas para Samantha, Pedro se aproximou devagar, ajoelhando-se no chão ao lado delas. Posso ver? Duda hesitou, mas depois pegou a caixinha e mostrou. Pedro pegou uma estrela com mãos trêmulas. Leu a data escrita nela com caneta dourada. Era da primeira semana depois da morte de Carolina. Você fez isso sozinha? Durante todo esse tempo? Duda assentiu, os olhos marejados. Você disse que era bobagem, então eu fazia escondida. Pedro sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Sua filha tinha passado 3 anos fazendo aquilo em segredo, mantendo viva uma tradição da mãe, enquanto ele se afundava no trabalho e ignorava a dor que ela também sentia. Me desculpa, filha. A voz dele saiu rouca. Me desculpa por ter dito que era bobagem. Me desculpa por não ter feito isso com você. Me desculpa por... Ele parou, a voz embargada. Por não estar presente. Duda se jogou nos braços do pai chorando. Pedro a abraçou com força e pela primeira vez em 3 anos permitiu-se chorar também. Samantha ficou ali, testemunhando aquele momento, com as próprias lágrimas escorrendo em silêncio. Eu sinto tanta falta da mamãe. Duda soluçou. Eu também, meu amor. Eu também. Pedro beijou o topo da cabeça dela. E eu fui um idiota de achar que não falar sobre isso ia fazer doer menos. Só fez doer mais. Eles ficaram abraçados por longos minutos. Samantha começou a se levantar discretamente para dar privacidade, mas Duda segurou sua mão. Não vai, por favor, você faz parte disso.
Pedro olhou para Samantha. Havia gratidão naquele olhar, mas também algo mais profundo. Fica. Os três ficaram ali no chão do quarto de Duda, cercados por estrelinhas de papel dourado. Samantha pegou uma folha de papel e começou a dobrar, ensinando Duda e Pedro como fazer novas estrelas. As mãos trabalhavam em silêncio, mas o silêncio não era mais pesado. Era reconfortante. Sabe o que sua mãe costumava dizer? Pedro falou depois de um tempo. Que cada estrela guardava não só um desejo, mas também uma gratidão. Ela dizia que a gente devia agradecer pelo que tinha antes de pedir o que queria. E você é grato por alguma coisa, pai? Duda perguntou. Pedro olhou para a filha, depois para Samantha. Sou grato por você, Duda, por me fazer perceber o quanto eu estava errado. E sou grato pela Samantha, por ter tido a paciência e o carinho de cuidar de você quando eu não soube fazer isso. Samantha ficou vermelha. Eu não fiz nada demais. Fez sim, Pedro disse com firmeza. Você fez tudo. Foram interrompidos por vozes lá embaixo. Pedro, faltam 20 minutos. Vem para a contagem regressiva. Duda olhou para o relógio. 11h40. Seus olhos se arregalaram. Já? O ano vai acabar. Os três desceram correndo. A festa tinha se concentrado na área gourmet que dava vista para a cidade. Todos estavam reunidos com taças de champanhe, esperando a meia-noite. Fogos de artifício particulares já estavam sendo preparados no jardim. Duda segurou as mãos de Pedro e Samantha, uma de cada lado. Roberto deu um sorriso para Pedro, um sorriso de compreensão e aprovação. Márcia acenou de longe, com uma expressão menos julgadora. Faltavam 10 minutos. A tensão no ar era palpável, mas não a tensão nervosa de antes. Era a tensão da expectativa, da esperança, de que aquele novo ano realmente pudesse trazer mudanças. Pedro olhou para baixo e viu que Duda tinha trazido algumas estrelinhas de papel no bolso do vestido. A menina as segurava com força, como talismãs de proteção. Vai fazer seu pedido? Pedro perguntou baixinho. Vou, mas dessa vez vai ser diferente. Duda olhou para ele com um sorriso. Dessa vez eu vou agradecer primeiro, como a mamãe ensinava. E pelo que você vai agradecer? Duda olhou para Samantha, depois para o pai. Por vocês dois, por esse momento, por não estar mais sozinha. Samantha apertou a mão da menina, emocionada. Pedro sentiu algo se mover dentro do peito, algo que estava congelado havia 3 anos. Não era só gratidão que sentia por aquela mulher ao lado da filha. Era algo maior, mais profundo, mais assustador. Faltavam 5 minutos. A multidão começou a se agitar. Alguém ligou a televisão para acompanhar a contagem regressiva oficial. Música alta, vozes empolgadas, expectativa crescendo. Pedro se virou para Samantha. Posso falar uma coisa? Antes da meia-noite? Claro. Eu sei que isso é loucura. Sei que talvez seja só o momento, a emoção, tudo o que aconteceu hoje. Mas... Ele respirou fundo. Você mudou algo em mim hoje. Me fez enxergar o que eu estava perdendo. Me fez sentir de novo. Samantha não sabia o que dizer. O coração batia descompassado. Não estou pedindo nada, Pedro continuou. Só queria que você soubesse que não vejo você como funcionária, nem como alguém que está aqui por obrigação. Eu vejo você como alguém essencial, para Duda. E... Ele pausou. Para mim. 3 minutos para a meia-noite. A voz na televisão começou a contagem regressiva mais lenta. O barulho ao redor aumentou, mas para Pedro e Samantha, tudo ficou em segundo plano. Pedro, eu... Samantha começou, mas a voz falhou. Não precisa dizer nada agora, só queria que soubesse. 2 minutos. Duda apertou as mãos dos dois com força. Vamos fazer a contagem juntos? 1 minuto. Todos começaram a gritar os números. 60, 59, 58. Pedro, Samantha e Duda se entreolharam. Havia algo mágico naquele momento, algo que transcendia palavras. 30 segundos. 20, 10. A multidão gritou em coro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo. Fogos explodiram no céu. Música alta, abraços, champanhe sendo servido.
Mas para aqueles três, o mundo parou por alguns segundos. Duda abraçou os dois ao mesmo tempo, rindo e chorando. Pedro beijou a testa da filha, depois olhou para Samantha. Não houve beijo, não houve promessa explícita, mas houve algo muito mais poderoso. Um olhar que dizia: isso é só o começo. A festa continuou até as 2 horas da madrugada. Aos poucos, os convidados foram se despedindo, cansados, mas felizes. Roberto deu um abraço forte em Pedro e sussurrou: vi o jeito que você olha para ela. Não deixe escapar. Márcia se despediu com um beijo no rosto de Samantha, um pedido silencioso de desculpas pelo julgamento anterior. Quando o último convidado saiu, eram quase 3 horas da manhã. A equipe do buffet já tinha recolhido tudo, deixando a mansão arrumada. Duda estava no sofá, lutando contra o sono, mas se recusando a ir dormir. Ainda não, pai. Não quero que esse dia acabe. Ela segurava as estrelinhas de papel no colo. Pedro se sentou ao lado dela, puxando-a para um abraço. O dia vai acabar, filha. Mas sabe o que é incrível? Amanhã começa outro dia. E podemos fazer dele tão especial quanto hoje foi. Samantha estava na cozinha, guardando os últimos copos. Olhou pela janela e viu pai e filha abraçados no sofá. Aquela imagem valeu mais do que qualquer salário que pudesse receber. Pela primeira vez, sentiu que tinha feito diferença na vida de alguém. Pedro apareceu na porta da cozinha. Duda finalmente dormiu. A levei para o quarto. Ele se aproximou do balcão, onde Samantha terminava de secar uma taça. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas não consigo sair de uma casa deixando louça suja. Ela sorriu, cansada. Samantha... Pedro hesitou. Sobre o que eu falei antes da meia-noite... Pedro, você estava emocionado. Foi um dia intenso, não precisa se explicar. Mas eu quero. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Eu não estava emocionado a ponto de falar coisas que não sentia. Estava emocionado o suficiente para finalmente ter coragem de falar a verdade. Samantha sentiu o coração acelerar. Que verdade? Que em 8 meses você fez mais pela minha filha do que muita gente fez em 3 anos. Que você me fez enxergar o pai ausente que eu me tornei. Que você... Ele pausou escolhendo as palavras. Que você me fez querer voltar a viver, não apenas existir. Pedro, eu sou sua funcionária. Isso seria... complicado? Eu sei, mas sabe o que descobri hoje? Que complicado não é necessariamente errado. Ele acariciou a mão dela com o polegar. Não estou pedindo nada agora. Sei que é cedo demais. Mas quero que você saiba que, se você me der uma chance, eu gostaria de conhecer melhor a mulher incrível que está na minha frente. Samantha tinha 1000 razões para dizer não. A diferença social, o risco de perder o emprego, o medo de se machucar de novo. Mas quando olhou nos olhos de Pedro, viu algo que não via havia muito tempo: sinceridade. Eu também tenho medo, ela confessou. Medo de que isso seja só gratidão sua. Medo de estragar o que eu construí com Duda. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Meu mundo? Pedro balançou a cabeça. Samantha, meu mundo era vazio até hoje. Cheio de gente, mas completamente vazio. Você não precisa ser suficiente para ele. Você já é mais do que suficiente. Eles ficaram ali, mãos dadas, em silêncio. Não houve beijo naquela madrugada. Não houve promessas impossíveis. Mas houve algo muito mais valioso. O início de algo verdadeiro, construído sobre respeito, admiração e uma conexão genuína. O que a gente faz agora? Samantha perguntou. Que tal começarmos devagar? Você continua trabalhando aqui, mas não como funcionária. Como alguém da família. Jantamos juntos às vezes. Conversamos. Vemos no que isso pode se transformar. E Duda? Duda vai adorar. Pedro sorriu. Na verdade, acho que ela já está torcendo para isso acontecer. Samantha riu. Ela é esperta demais. Puxou a mãe, Pedro disse, e pela primeira vez não havia dor naquela menção. Apenas carinho pela memória. Eram quase 4 horas quando Pedro chamou um motorista para levar Samantha em casa. Ela protestou, dizendo que podia pegar um táxi, mas ele insistiu. Deixa eu cuidar de você também, ele disse.
Pelo menos nisso. Antes de entrar no carro, Samantha se virou. Pedro? Sim. Obrigada por hoje, por me deixar fazer parte disso. Obrigado você, por nos mostrar que ainda somos uma família e que podemos ser uma família maior. O carro partiu. Pedro ficou na entrada da mansão, observando as luzes traseiras desaparecerem na esquina. Quando voltou para dentro, encontrou Duda na escada. Pensei que você estivesse dormindo. Acordei. Ela desceu os degraus, segurando uma estrelinha de papel. Vim trazer isso para você. Pedro pegou a estrela. O que é? Meu desejo de ano novo. Mas agora eu não preciso mais dele, porque já aconteceu. E qual era o desejo? Duda sorriu daquele jeito que iluminava tudo ao redor. Que a gente virasse uma família de verdade de novo. E não apenas você e eu, uma família completa. Pedro abraçou a filha, sentindo as lágrimas voltarem. Você é incrível, sabia? Puxei a mamãe, ela respondeu, usando as mesmas palavras do pai. Os dois subiram juntos para os quartos. Antes de se despedirem no corredor, Duda perguntou: Pai, a Samantha vai vir jantar amanhã? Se ela quiser, sim. Ela vai querer. Duda tinha certeza absoluta, porque ela gosta da gente, e a gente gosta dela. É verdade. Duda entrou no quarto, mas voltou para dar mais um abraço. Feliz ano novo, pai. Feliz ano novo, minha filha. Quando Pedro finalmente deitou na própria cama, eram quase 5 horas da manhã. O sol começaria a nascer em breve. Olhou para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido naquelas últimas horas. Uma simples festa de ano novo tinha se transformado em um divisor de águas. Pela primeira vez em 3 anos, ele não tinha medo do futuro. Não tinha todas as respostas. Não sabia como as coisas evoluiriam com Samantha. Não sabia se aquilo daria certo, mas sabia de uma coisa. Estava disposto a tentar. Do outro lado da cidade, Samantha chegou em seu pequeno apartamento. Sentou-se no sofá, ainda processando tudo. Olhou para o vestido que vestia, o vestido que pertenceu a Carolina, e sentiu uma gratidão estranha. Era como se aquela mulher que nunca conheceu tivesse lhe dado uma bênção silenciosa. Pegou o celular e viu uma mensagem de Pedro. Chegou bem? Ela sorriu e respondeu: Sim, obrigada por tudo hoje. A resposta veio rápida. Duda está perguntando se você vem jantar amanhã. Nós dois estamos esperando um sim. Samantha olhou pela janela. O céu começava a clarear. Um novo dia. Um novo ano. Uma nova chance. Digitou: Que horas? A resposta de Pedro trouxe um sorriso largo no rosto dela. A hora que você quiser. Nossa casa é sua casa agora. Ela guardou o celular e deitou na cama. Não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se aquele romance nascente se transformaria em algo duradouro. Não sabia se conseguiria lidar com as diferenças sociais, com os desafios que certamente viriam. Mas sabia de uma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha esperança. E às vezes a esperança é tudo que a gente precisa para começar de novo. Enquanto a cidade despertava para o primeiro dia do ano, 3 pessoas dormiam com a certeza de que suas vidas tinham mudado para sempre. Uma menina que não se sentia mais sozinha, um pai que aprendeu a estar presente e uma mulher que descobriu que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados. A virada do ano tinha trazido muito mais do que fogos de artifício e champanhe. Tinha trazido a possibilidade de recomeço, de cura, de uma família construída não pelo sangue ou pelo dinheiro, mas pelo afeto genuíno e pelo desejo sincero de fazer uns aos outros felizes. E talvez esse seja o maior presente que qualquer ano novo pode trazer. A chance de escrever uma história diferente. Uma história onde o amor vence o medo. Onde a conexão humana importa mais do que convenções sociais. Onde uma simples faxineira pode se tornar a peça que faltava para completar uma família quebrada. O sol finalmente nasceu, iluminando a cidade. E com ele, nasceu também a promessa de que aquele seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Uma história de amor, de superação e de recomeços. Porque, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos enxergue de verdade. E quando isso acontece,
Não importa de onde viemos ou para onde vamos. Importa apenas que estamos juntos. E que isso, por si só, já é tudo.